Existe um plano perfeito, planejado e executado por Deus para que o homem, aqui em nossa dimensão, pudesse ser amparado pelo reino dos céus e que a partir desse homem amparado pelo reino dos céus aqui na terra, fosse implantado o reino dos céus aqui na terra. E a partir do momento em que esse reino ele é implantado, a justiça operante passa a ser a justiça do reino dos céus. E a partir de então se cumpre uma das passagens mais vistas em toda a Bíblia: os justos herdarão a terra, enquanto que os ímpios serão destruídos desta mesma terra. Nós precisamos entender o seguinte: o ímpio ou os homens ímpios são a partir através deles que Satanás, que é a essência da morte, passa a ter direitos legais de humanizar a morte. E essa morte, ela é humanizada a partir e através do espírito de Satanás, operando, humanizado a partir dos homens, e a partir daí criam bactérias, fungos. A natureza do ser humano é alterada, e essa natureza alterada é o suporte, é o alicerce, é a estrutura humana no tocante direitos adquiridos por Satanás e no tocante às coisas biológicas, que a morte reina em nosso mundo. Você vê a partir através de Adão essa expressão, porque a morte reinou de Adão até Moisés, até a lei. Nós precisamos entender o seguinte: quando fala que Adão caiu, que Adão pecou, como diz a Bíblia, certamente morrerá. O próprio Deus disse: Adão, se tu comer desse fruto, certamente morrerá. Deus não diz talvez você morrerá. Não, certamente morrerá. Nós precisamos entender que essa queda não foi apenas um desvio moral, não foi um erro moral, não foi um desvio na conduta de Adão ou uma teimosia simples de Adão. Não. Quando Adão se afastou da presença de Deus, que constituiu como seu senhor o próprio Lúcifer, o anjo caído, na figura da serpente, nós precisamos ir para o mundo espiritual, porque Deus é espírito, o diabo também é espírito. Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, enquanto que Satanás veio para roubar essa vida. Tanto hoje Jesus como Deus, Deus é espírito, e o diabo, que é espírito, é essência. Essência, um da vida e o outro da morte. E essa essência, ela entra em funcionamento, em operação, a partir de processar na biologia do homem. É a partir dessa essência, que é Satanás, processando na biologia do homem, que traz a morte para aquele homem e dá suporte de direitos legais. E essa essência misturada à essência da morte, que é Satanás, humanizada no homem, se torna um ser que não é mais segundo a semelhança de Deus, mas agora a semelhança do diabo, a semelhança da serpente. Aí nós precisamos entender que o que de fato aconteceu foi uma mudança na biologia do homem. O homem não apenas cometeu um erro moral, foi uma mudança de DNA, uma mudança de genes. Esse homem nem de longe
se parecer ou se parece mais com Deus, o seu Criador, ou seja, não se parece com a vida. Por isso houve necessidade do dilúvio, porque o propósito do dilúvio, a maldade chegou num ponto tão terrível que não tinha mais como tolerar. Ali já não existia mais, tecnicamente, já não existia mais humanos, já não existia mais aquele homem que Deus fez segundo a sua imagem e semelhança. Dentre os homens, todos os homens, só se vê Noé, que era justo, ele era o único, por isso ele foi preservado. Então a gente precisa entender que houve uma ruptura, uma contaminação, uma alteração, uma corrupção generalizada na raça humana, que agora, a partir dessa corrupção, a natureza toda, os animais se tornaram carnívoros, a maldade, a perversidade, se tornou comum, parece tudo comum em nossos dias, porque o homem se tornou a semelhança do diabo. A Bíblia chega a falar em Romanos capítulo 8, verso 18, que toda a terra foi dominada, corrompida, não pela vontade, toda a natureza, na verdade, não por causa da própria natureza, mas por causa daquele que o corrompeu, que subjugou a natureza, que é Satanás. E essa natureza, ela espera ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. Então vamos lá, para nós entendermos tudo isso. Aplica o seu entendimento para você entender. Então, essa natureza alterada, mudada, se tornou descompatível para a vida, descompatível para as coisas de Deus, estranha, na verdade, para as coisas de Deus, estranha, na verdade, para a vida e familiar, à destruição, ao mal e à morte. Então a morte reinou desde esse erro até Moisés. Então, agora, com essa alteração genética, nos tornamos um outro ser, além de não acreditarmos em Deus, duvidarmos de Deus, nós nos tornamos suportes ambulantes. A gente não vê, mas pode ter certeza. A nossa essência, a nossa verdadeira identidade eterna e universal e permanente, não é os nossos corpos físicos. Isso a Bíblia afirma e a ciência concorda e sabe e defende essa ideia. Aqui ao nosso redor existe um fenômeno que a gente consegue enxergar chamado aurora boreal. Essa aurora boreal dá para se ver um fenômeno da natureza a partir de cores radiantes. Mas eu quero que você crie na sua mente, nós seres humanos, tem essa camada que é física e ao nosso redor tem várias camadas de forças magnéticas. E essas camadas têm capas diferentes, ou seja, estrutura diferente, elas se completam e elas se fundem entre si, nos tornando a nossa blindagem para o mal que vem de fora, que não é correspondente a nós. O que vem de fora bate nessa parede, nessa estrutura e não penetra. E essa mesma estrutura que é a nossa essência, o que tem nessa essência fora, que no fenômeno aurora boreal a gente consegue ver, que é o poder magnético, a nossa mistura do nosso Pai, ou seja, da força espiritual, correspondente à força espiritual que está operando em nós, misturado com o nosso próprio DNA, cria essa barreira, esse fenômeno, que mesmo a gente não vendo, mas pode ter certeza que existe. Então, uma pessoa que ela está operando na natureza caída, na natureza de Adão, na natureza da morte, a morte está aqui. Aqui está o câncer, aqui está a AIDS, aqui está a maldade, a perversidade, aqui está todas as mazelas da sociedade. E aonde a gente vai se misturando com outros, potencializa essa força. É a força de uma pessoa que está operando na natureza caída com a força de outra pessoa, e aquilo vai potencializando, e aquilo vai contaminando, alterando tudo, e a morte, a dor, as enfermidades vai sendo compartilhado do mesmo jeito das redes sociais. Tem aquelas conexões que se vê muito nas redes sociais, é aquilo. E nesse ponto, todos estão interligados, todos
que compõe, que faz parte da genealogia de Adão, da genealogia caída. A morte está reinando, a morte continua reinando. E essa morte é carregada não só no seu corpo físico, mas aqui nessa bolha, nessa parede de proteção que eu criei na sua mente, mas isso é uma realidade. Então a pessoa está operando no espírito do mal, na identidade caída, é isso que ela é. Então vem a palavra de fora, a palavra da vida, bloqueia aqui, por isso que faz as pessoas rejeitar ou resistir, ou não aceitar a verdade que é a vida, porque a Bíblia diz que a vida e a morte, obviamente, são opostas, como a verdade e a mentira, como Deus e o diabo. É a carne lutando contra o espírito contra a carne, o tempo todo. Não se vê? Então vamos lá. Com essa identidade, com essa mentalidade, não se entra no plano de Deus e não se entende o plano de Deus. Com essas configurações, não. Com essas configurações, o que você acredita é na morte. Lá vem uma pandemia que está surgindo lá no outro lado do mundo. Você já se prepara aqui porque você acredita. Por quê? Porque toda a tua estrutura está preparada para isso, o caminho está livre. Na verdade, a pandemia que está lá na China, lá no Japão, não está lá. Porque no campo espiritual, no campo da cosmologia, você não está separado disso. Tanto é que o correspondente lá está aqui em você, igual você tira a imagem de uma pessoa e manda, é simultâneo. Dizem que a coisa mais veloz é a luz, mas até mesmo a luz que está aqui agora não estaria lá no Japão simultaneamente como uma foto que você manda, como um áudio que você manda, coisa desse tipo, para você entender isso. Então vamos lá. Ao entender o mecanismo, a estrutura do homem caído, então quando a Bíblia diz que quem anda na carne certamente morrerá, que nós devemos andar no Espírito, como a Bíblia fala que o fruto do Espírito é, e o fruto da carne é. Com essa biologia errada, transformada, alterada, ainda que você queira fazer o bem, você não vai conseguir. Ainda que você queira entender as coisas de Deus, você não vai entender. Mas quando você ouve a palavra da verdade, que crê no Evangelho, que aceita o Evangelho, não resiste ao Evangelho, o que acontece? Acontece o maior milagre. O que acontece é que você morreu, matou aquele homem, pecador, caído, e nasceu uma nova espécie, uma nova criatura. E agora essa nova criatura que nasceu de você, já nasceu blindado, preparado, vacinado contra todas essas maldades e mazela, porque você tem o mesmo DNA que ressuscitou Jesus dentre os mortos, os mesmos códigos. Tanto é que a Bíblia diz com todas as letras, Romanos 8, verso 11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos for ele que está operando vocês, ele torna os vossos corpos mortais vivos. E é isso de fato que acontece. Aí você vê no tocante ao fruto que nós estamos falando, enquanto você está na natureza caída querendo fazer o bem, você não vai conseguir. Por quê? A sua realidade, o fruto dessa realidade é mistura espírito maligno com a sua biologia humana. O resultado é prostituição, facção, brigas, contendas, infidelidade e todas essas coisas. Está lá, Gálatas 5, verso 16. Enquanto que no capítulo 5 também de Gálatas, verso 22 diz, porém o fruto do Espírito é alegria, paz, mansidão, domínio próprio, bondade. Veja como muda, porque as origens mudaram, a essência mudou. O Senhor mudou, a fonte mudou. E esse plano e essa mudança não é resultante do nosso esforço. Aí nós entramos no plano que foi elaborado por Deus, compreendemos com clareza no plano que foi elaborado por Deus. E nesse plano, aonde um que está no plano, que está ligado a Deus estiver, o reino está bem ali. Venha a nós o vosso reino. O governo, a força maior está a partir daquele. É aqui que reino, como o reino de Nabucodonosor caiu, por causa que tinha 4 homens.
Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel inserido no seu reino, que cria no Deus Todo-Poderoso. Aquela pedra que caiu cortada não por mão de homem, que destruiu o reinado de Nabucodonosor, aquilo não foi apenas uma história, aquilo está em operação agora. A Bíblia faz questão de dizer a respeito de Jesus que ele foi a pedra principal e nós somos pedras vivas da mesma espécie de Jesus, quebramos, destruímos reis. Aonde uma pessoa que está nessa consciência, ativa nessa consciência, representante do reino, como Jesus disse, olha assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, a vontade do Pai, aqui na terra como no céu. Então agora, o reino, a força do céu, age a partir daquele justo que é o representante do céu. Nós somos embaixadores do céu. Não tem grande que não caia se querer impedir, porque essa terra será limpa de toda corrupção, de toda desonestidade, de todos homens perversos. Os justos herdarão a terra e os ímpios serão destruídos dessa mesma terra. Se você tem interesse em saber mais sobre o assunto e ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber.